passar então ao nosso tempo da partilha da palavra. Eu gostava que os nossos corações já estivessem assim, né? Amolecidos pelo louvor, também abertos pela adoração ao Senhor, por esta convicção que vai chegando ao nosso coração. O Espírito do Senhor vai se movendo enquanto o louvor vai sendo libertado também dos nossos corações, da nossa mente. Porque é um exercício racional que nós fazemos no tempo de louvor e na adoração. Nós estamos a exigir ao nosso corpo algum movimento em direção a Deus, a nossa mente também que se esteja a conectar com a mente de Deus, que o nosso espírito e a nossa alma estejam a ser transportadas, sejam na realidade movidas pelo mover de Deus. Então quando nós chegamos à palavra, que o Senhor possa nos levar àquele lugar onde Ele nos coloca ali, nós somos a pedra e a palavra está a esmiuçar-nos. Ela está a transformar-nos. E isso é necessário, nós termos esta consciência. A palavra do Senhor é viva e eficaz e ela vai estar a trabalhar o nosso coração, a nossa mente e a direcionar-nos até Ele, está-nos a atrair a Ele. Da última vez que eu preguei, que foi em Efésios 2, do versículo 11 ao 22, o primeiro versículo dizia: lembrai-vos de quem vocês eram outrora, sem Cristo. Não sei se recordam disso, eu já vou lá um pouco ali. Mas tinha a ideia desta passagem, todo este contexto. Eu até disse que era saudável nós fazermos este exercício de trazer à memória de quem nós éramos sem Cristo para uma coisa muito específica. Era para que a graça de Deus se revelasse em nós, fosse exaltada e fosse imensuravelmente amada. Então que isso nos trouxesse alguma atração a Deus. Mas quando eu terminei a pregação, e eu já estava ali no tempo, e até tivemos com os pastores que vieram de Caldas de Rainhas, com o Ari e com a Cláudia, que para a semana vou eu lá ter com eles, e vai ser um banquete, creio eu, vai ser muito bom. E quando digo banquete, estou a falar de todo o culto, estou a falar de todas as coisas, da relação, não é? E é isto, nós estávamos ali a falar e eu comecei a pensar, realmente eu falei de que era bom nós fazermos o exercício, trazer à memória, porém, eu tenho que esclarecer aqui alguns textos que nos podem, à primeira vista, trazer alguma confusão, porque a Bíblia, em certos momentos, Deus, na sua infinita sabedoria, por vezes diz-nos assim: lembra-te de quem tu eras. E outros momentos diz: esquece todo o passado. Então nós temos que discernir e perceber então o que é que nós devemos guardar e lembrar e o que é que nós devemos esquecer e largar. E então eu comecei a pensar nisto e vieram 3 textos à mente. Isaías 43:18, que diz: esquece do teu passado. Efésios 2:11, que dizia: lembra-te quem tu eras sem Cristo. E também me lembrei daquele de Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 5, em que diz: lembra-te de onde caíste. E então a partilha está em roda desta questão. Há uma questão para resolver, porque nós vivemos entre o passado e o futuro, certo? Nós vamos sempre viver entre o passado e o futuro, não há hipótese, nós não conseguimos fugir disto, pois não? Quem é que vive no passado? Bom, alguns se calhar vivem. Mas deixem-me dizer que não é suposto. E quem é que vive no futuro? Alguns também vivem. Porque dizem sempre e protelam para amanhã o que Deus quer que eles façam hoje. Mas não é suposto vivermos nem no passado nem no futuro, porque nós estamos condicionados a viver o presente e não estarmos nem condicionados nem pelo passado, e é na esperança do futuro. E isto é necessário resolvermos esta questão, que é: como é que eu vou discernir o que Deus quer que deixemos para trás e então o que é que eu devo guardar? Qual é os momentos? E de forma breve podemos dizer que em alguns momentos Deus nos diz para, e agora vou mencionar ou lembrar ou ir buscar Isaías 43:18. Eu já vou passar mais especificamente pelas passagens. Estou a dar só um breve resumo para nós metermos aqui o mote e percebermos para onde é que vamos. Qual é a estrada que nós estamos a caminhar, ok? Porque quando nós vamos para algum lado, nós já sabemos qual é a rota e até às vezes dizemos: olha, vamos passar por tal sítio, tal sítio e tal sítio. Mas quando passamos pelo tal sítio dizemos: eu já nem me lembrava como é que isto era.
Então eu estou a fazer a mesma coisa, estou a dizer a rota que nós vamos, mas depois nós vamos abrir as Escrituras e vamos tentar perceber e ver aquilo que o Senhor nos está a mostrar. Nós somos alertados por Deus ou somos convidados por Deus em alguns momentos a esquecermos o passado para que nós possamos estar abertos ao novo agir de Deus. Em outros momentos devemos lembrar o passado sem Cristo de forma a valorizar a graça e a nova identidade em Cristo. E por outro lado, e agora estou a ir a Apocalipse 2:5, é no processo desta caminhada, existem momentos de fragilidade e erro. No processo desta caminhada existem momentos de fragilidade e de erro. E nesse momento nós somos convidados ou alertados por Deus para lembrar onde nós caímos, onde foi a nossa queda, em que situação, como é que eu estava, para termos um resultado muito específico. Nos arrependermos e voltarmos a reajustar todas as nossas prioridades em Cristo. Então este é o exercício que nós vamos fazer hoje. Então quando Deus diz, esquece o passado, o que é que Deus está a dizer? Vamos abrir em Isaías 43:18, que diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eu vou repetir. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Deixem-me perguntar assim. Isto vai ou não vai chocar, assim, se eu não disser mais nada, com lembrem-se de quem vocês eram sem Cristo? Porque se nós formos literais, e se nós chegarmos a esta passagem, quase que é pecado lembrar o passado. Mas Deus tem um específico propósito com esta passagem. E nós temos de estar conscientes para podermos discernir o que é que Deus está a dizer a Isaías e ao povo de Israel naquela altura e o que é que nós devemos retirar para a nossa vida hoje. Então, no contexto é que Deus está a falar ao povo de Israel. Deixem-me dizer-vos, Isaías, ele profetizou ou pregou a palavra no tempo do rei Acás, Jotã, Ezequias, tudo para Judá, reino do sul. O reino do norte já tinha sido resgatado, deixem-me dizer assim, já estava a viver um exílio da Assíria. O povo assírio já tinha inundado ali o norte de Israel, e que na realidade nós chamaríamos Israel, e Judá ainda estava ali a viver sob ameaça, não só dos assírios, mas também uma ameaça muito forte da Babilónia, que já estava num poder enorme e já estava até a ameaçar a Assíria. Mas na realidade Isaías começa a profetizar para Israel, que era um Israel, neste caso Judá, mas que é um Israel, ou seja, uns filhos de Deus soberbos, que estavam presos ao passado, porque para eles Deus já não ia agir mais na vida deles, porque Deus já tinha feito tudo e esgotado todas as suas ações para com Israel. Eles estavam satisfeitos. Sabe o que é estar satisfeito? É não querer ter mais nada. E Israel estava satisfeito com o exílio do Egito e da retirada do Egito para uma nova terra. E eles estavam satisfeitos com o agir de Deus. Deus já não tem nada mais para mim. E quando nós estamos a viver estagnados nesta fase, quando nós achamos que Deus já fez tudo para nós, que tudo aquilo que nós já vivemos com Deus era tudo o que Deus tinha para nós, e hoje somos uns miseráveis porque já se esgotaram as bênçãos do Senhor, já se esgotou o plano de Deus para nós, o propósito de Deus já se finalizou em nós. E nós começamos a andar ali desanimados, desmotivados, despropositados, e começamos a deriva. Nesse tempo, nesse momento, o Senhor vai nos dizer: não estejas preso ao passado, nem estejas só a morder as coisas que já foram vividas. Versículo 19. Deus está a dizer-nos o seguinte: se tu ficares apenas preso àquilo que eu já fiz, tu não vais viver o novo que eu tenho para ti. Lembra-se que eu disse, nós vivemos o presente, não vivemos o passado. Mas há pessoas que gostam de estar ligadas só ao passado e por isso nunca vão conseguir experimentar aquilo que Deus tem para o futuro nosso.
e por isso no presente são os miseráveis. Então aquilo que Deus está a dizer a Israel é: não estejas preso e condicionado ao passado, porque eu tenho coisas novas para ti. Tu estás a pensar que aquilo que eu fiz de vos resgatar do exílio do Egito não vai acontecer mais? Eles iam ser tomados pela Babilónia. E Isaías estava a profetizar para a vida deles, a dizer assim: olha, eis que faço coisas novas. Alimenta-te disto. Deus ainda não limitou o seu poder para a nossa vida. Amém? Deus ainda tem a desenrolar um plano para a nossa vida. Mas eu já tenho 102 anos. Eu posso dizer isto à vontade, ninguém tem, pois não? Não vale juntar o casal. São um, mas nos aniversários são 2, está bem? Então ninguém tem 102 e dizer assim: mas eu tenho 102 anos e o Senhor já acabou com o propósito. Se está vivo, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Se ainda fala, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Se ainda escuta, ainda tem um propósito para a sua vida. Se ainda respira, Deus ainda tem um propósito para a sua vida. Eu lembro-me agora, há pouco tempo fomos visitar a Irmã Vitória, que está em Lisboa, em Chelas, numa cama, está acamada, não se consegue praticamente mexer, tem que clamar bem alto, e vou-vos dizer que é gritar, para que a retirem de uma cadeira, porque ela sofre imenso com aquelas dores de estar naquela posição, para a colocarem estendida numa maca, na cama onde ela está. Uma mulher que eu me lembro de estar aqui e eu achar, ela não morre. E quando eu digo ela não morre, não é que eu quisesse que ela morresse. Eu dizia, não, ninguém destrói esta senhora. Ela tem uma vida dentro dela. Mas sabem uma coisa? Deus ainda tem um propósito para a vida da Irmã Vitória. Senão já a tinha levado. Deus ainda tem um propósito para a Irmã Virgínia, que está num lar também, para ser visitada pelos nossos queridos irmãos. Não é muito longe, é aqui a uns quilómetros. É rápido. Pois se alguém quiser saber onde é e quais são, eu posso dizer, é um gosto enorme ir lá. A primeira vez que eu fui lá, a primeira vez que eu fui lá, a primeira vez que ela tinha saído da cama depois desta, e andava no seu Ferrari. Ouçam, eu fui levado ao sítio onde eles comem e onde eles... Ela era a mulher mais feliz ali naquele lar. Ela pegou no seu Ferrari e andava ali, eu via a passar pelos sítios, ir lá para fora. E à medida que eu ia passando, ela não me viu, eu ia atrás dela. Eu era o polícia sinaleiro. E lhe passava uma multa por a velocidade que ela estava a andar ali nos corredores. E a sair do lar, para fora, não para a rua, mas para o jardim. E eu via e percebia a alegria dela, sem me estar a ver, sabem? Não é fingido, não é quando vê, eu estou tão feliz. Não, ela estava alegre, estava feliz e estava a andar no seu Ferrari. E eu quando disse, então Irmã Virgínia, e ela olhou assim para mim e disse, és tu? Ou um homem que estava ali ao lado, estava acompanhado da sua esposa, está bem? Mas um homem que estava ali ao lado disse logo assim, eu gosto tanto dessa senhora! E depois perguntou-me assim, o que é que você é ela? E eu disse, eu sou o irmão. E ele olhou assim para mim e fez assim e depois disse, peço desculpa que eu não trouxe os meus óculos, não estou a conseguir reconhecê-lo. Se a Irmã Virgínia estivesse presa ao passado, era uma miserável neste momento. Mas sabe o que é que ela me disse? Se Deus não me levou é porque eu tenho um propósito ainda nesta vida. Não há uma única pessoa naquele lar que ainda não tenha ouvido falar do Evangelho. É com alegria que nós dizemos isto. Então é com alegria que cada vez que eu a visito, eu noto que ela tem ali uma autoridade de falar do Evangelho. E é giro, porque até ali Deus deu-lhe, incrível, ela tem 82 anos. Irmãos, é incrível. Ela diz, a primeira vez que houve uma pessoa aqui no lar, na vida dela, que disse, não quero ouvir mais disso! Não sei se foi neste timbre, ou neste tom, ou com este sotaque. Mas ela diz, eu fiquei assim, nunca me tinha acontecido. Eu disse, o quê? Nunca lhe aconteceu. E você é um papagaio do Evangelho. Ou seja, ela, por onde quer que passasse, ela falava o Evangelho. E hoje está limitada ao seu Ferrari e a uma cama. Isto fisicamente. Porque ela não está limitada no passado. Não tem a ver com aquilo que Deus fez no passado, que a vai limitar a viver hoje. Então Deus disse assim a Israel, não fiques limitado, estagnado por causa daquilo que tu viveste no passado, porque eu tenho coisas
novas. Eis que faço coisas novas. Eu não tenho ali o texto, mas tenho aqui. Que está saindo à luz, ou seja, que está prestes a dar à luz, está prestes a ser visto. Claro, nós temos visto a revelação progressiva de Deus e nós sabemos que não era apenas para o povo, mas há ali uns vestígios ou uns resquícios daquilo que vai acontecer em Cristo. Cristo está a voltar. Cristo está a vir. E era aquilo que Isaías ouvia e falava ao povo. Nós hoje temos a mesma palavra. Cristo está de volta. Cristo está a voltar. Mas esperem, não achem que Deus não vai agir no tempo em que Cristo não chegou. Porque no momento entre um lugar e outro lugar, Deus está a dizer, eu vou agir em prol do meu povo. Então esta palavra que Deus nos diz, esquece o passado, é quando nós entendemos o seguinte, estou estagnado, estou desanimado, estou desmotivado, já não tenho propósito para viver. Então sim, então ouça o que o Espírito está a dizer a si mesmo. Ele está a dizer assim, esquece o passado e olha para aquilo que eu quero fazer de novo em ti. Então nós temos uma caminhada para fazer. Amém? E depois há um outro momento que tem a ver com a pregação da semana passada, quando Deus diz, lembra-te quem eras sem Cristo. Porque quando nós começamos a ficar orgulhosos daquilo que o Senhor já fez, que tem a ver também com a primeira parte, nós começamos a questionar alguns concílios, alguns perdões. O perdão começa a ter alguns requisitos que não estão na Bíblia. Bom, eu perdoo se a pessoa for ao encontro daquilo que eu acho, então eu perdoo, eu relaciono-me. Deixe-me dizer o seguinte, não há perdão se não houver relacionamento. E isto é a coisa mais difícil que nós podemos ouvir na nossa vida. Porque há casais que dizem, eu perdoo-te, mas não há mais nada entre nós. Isso não é perdão. Porque se Deus fizesse isso connosco, Ele dizia, eu perdoo-te, mas vais para o inferno na mesma, porque eu não quero ter relação contigo. E o que é que Ele diz? Filho meu, entra para o meu reino. Através de quem? Do Filho dele. Da morte do Filho dele. Que tipo de relação é que nós achamos que existe dentro do perdão? É afastado? Não, é próximo. E é na medida em que nós perdoarmos dentro deste amor de Deus que nós conseguimos desfrutar do perdão de Deus. Por isso é que há muita gente nas igrejas que dizem, eu não sinto perdoado. Sabe porquê? Porque você ainda não experimentou perdoar ninguém na mesma moeda quando a pessoa não merece e você debitar livremente aquele perdão e conseguir pôr-se no lugar que você humanamente não consegue. Por isso é que Deus disse, através de Jesus, claro, Jesus é Deus, mas Jesus deu aquela parábola de, olha, quem é que perdoou mais? Quem é que amou mais? Quem é que ama mais? Quem mais foi perdoado. Amém? Quem é que ama mais? Quem se doa mais? Por isso é que nós dizemos, Deus amou o mundo de tal maneira que doou, deu, entregou o seu Filho, o seu único Filho. Então esta é a doação perfeita, é um perdão de dizer, eu estou a dar-te esta oportunidade para nós voltarmos ao relacionamento. Esse é o verdadeiro perdão. E em Efésios, eles gentios achavam que, não, nós não temos tanto, nós não somos tão amados por Deus como os judeus, porque os judeus já têm uma história com Deus tão grande. E o que Paulo está a dizer é, não, capítulo 1, vocês foram tão predestinados para a salvação quanto eles. Isso estava escondido no amado. E agora nos foi revelado. E o amor que Deus tem para Israel é o mesmo que o amor que Deus tem para os gentios. Porque em Cristo não há nem judeu nem gentio. Então vocês são tão amados quanto eles. Por isso vocês têm que amar os próprios irmãos judeus. Porque eles estavam a ser mastigados por judaizantes. Pessoas que tinham a mania que eram mais crentes do que os crentes em Cristo. Por causa da tradição, por causa do peso da família, por causa da nacionalidade. E em Cristo não há nada dessas coisas.
Em Cristo não há nada dessas coisas. Porque em Cristo não há servo, nem livre, nem homem, nem macho, nem fêmea, é isso que eu queria dizer, nem judeu, nem gentil, não há. Essas hierarquias humanas são colocadas todas no chão e convergidas em Cristo. Capítulo 1 de Efésios. Então aprova Deus, em tempo oportuno, convergir todas as coisas nos céus e na terra em Cristo. Então lembra-te quem tu eras sem Cristo, não tinhas direito às promessas, não tinhas direito à aliança, não tinhas direito à relação de Deus, não tinhas direito ao amor de Deus, não tinhas direito ao perdão de Deus, não tinhas direito... Mas agora tens. Agora foi-te revelado que tu tens tudo isso. Dá graças a Deus, doa-te a Deus e ama o teu próximo. Então lembra-te de quem eras sem Cristo para que tu possas amar alguém que não tem, diga comigo, Cristo. Aquilo que nós estamos a ser chamados a lembrar sem Cristo é para que nós sejamos empáticos com o momento e o lugar enquanto as pessoas não têm Cristo, não amam Cristo, até rejeitam Cristo, até falam mal de Cristo e nós dizermos assim, estou a chorar por dentro porque estou com compaixão de ti. E isto é difícil para um crente, porque estão a tocar no nosso Senhor. Mas ouçam, Ele não precisa de proteção. Quem precisa de proteção é o nosso coração. Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque Deus procedem. Ouçam, o nosso coração é que tem que ser protegido, não é o Senhor. Ninguém protege o Senhor não precisa de proteção. O Senhor é que nos está a proteger a nós. Então ame o próximo, que essa é que é a ordem de Jesus. Alguém está a escarnecer do teu Deus? Ama-o, abençoa-o, ora por ele. Mostra-lhe o amor e o perdão que ele não merece para que ele seja confundido e diga como é que é possível. Até eu estou a massacrá-lo e ele está a amar-me. Ouça, já ouvimos testemunhos de pessoas que se converteram a Cristo por causa disto. E outro momento que diz, lembra-te de onde caíste. E eu tinha dito há pouco. Vamos ao versículo que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. É capítulo 2 de Apocalipse, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Deixa-me buscar até aqui. Neste processo, nesta caminhada que nós estamos a fazer, nós somos alertados por Deus que temos fragilidades. E essas fragilidades não nos afastam do amor de Deus. Amém? Eu sei que é fácil dizer amém, mas é difícil de viver isso. Quantas pessoas já não chegaram ao pé de mim e dizer assim, não me sinto amado porque pequei contra Deus. E eu digo, olha, mas tu foste amado ainda antes de reconheceres que tinhas pecado contra Deus. Essa é a longitude, essa é a amplitude do amor de Deus. Deus amou-nos quando nós éramos seus inimigos. Enquanto nós estávamos a cravar Jesus com os nossos pecados, Deus estava a debitar o amor em nós. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão entendeu isso, essa amplitude desse amor. Lembra-te de onde caíste. O que está certo é que nós vamos cair, irmãos. Não é quando, ou melhor, não é se, mas é o quando. Então nós temos de estar bem atentos e não sejam orgulhosos, porque senão vocês vão perder a carruagem nesta área. Vocês vão perder a oportunidade de construir o edifício em cima do alicerce certo, que é a pedra angular, que é Cristo, e o fundamento dos apóstolos. Então nós estamos a construir o nosso edifício e queremos construí-lo com ouro, prata e pedras preciosas. Não é com feno nem palha. Ok? E para isso nós temos que entender que nós vamos cair. Sabem porque é que Deus nos diz que nós vamos cair? Para que nós possamos amar alguém que caiu quando nós estamos de pé. O que é que diz em Gálatas? Você que está em pé, olhe, não caia. Mas acabou de dizer o quê? Se você viu alguém a cair, então estenda-lhe a mão. E você tem que preparar o seu coração. Você tem que ir com um espírito de mansidão. Porque isto é para curar, irmãos. Não é para meter lá mais para baixo. É para curar, é para trazer para cima. E quando uma pessoa peca, então se for contra nós, meu Senhor, nós o que queremos é fazer o quê?
Mas isto faz parte. E é aí que o Senhor diz, olha, vês? Caíste. Lembra-te de onde caíste e agora diz o quê? Arrepende-te. Muda a forma de pensar. Muda a forma de pensar. Muda a forma de amar. Tu tens que voltar às obras primeiras. Quando tu fizeste, quando tu entendeste o amor de Deus e te sentiste perdoado por Deus, quem é que ficava fora da tua casa? Ninguém. Quem é que ficava fora, exclusivo da tua vida? Ninguém. Mas à medida da caminhada nós vamos construindo muros e pondo portagens em certas pontes. Amém? É verdade. E alguns têm dinheiro para pagar essa portagem e nós até alguns damos a via verde e dizemos, pois mais tarde convidas-me também e a gente resolve a coisa. Mas nós vamos nesta caminhada caindo, fazendo aqui alguns tropeços para algumas pessoas, inclusivamente para nós. E o que o Senhor está a dizer é, lembra-te de onde caíste. Sabe porquê? Porque a doutrina dos Efésios era excelente. A forma como eles erigiam culto era extraordinária. Deus disse-lhes isso. Pá, vocês são extraordinários na doutrina. Impecável. Vocês até conseguem detectar quem são os profetas maus. E não só os detectam, como vocês varrem-nos. Vocês não permitem que eles influenciem todo o corpo. Seja espetáculo, mas tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor. Sabe o que é que isto quer dizer? Que nós deixamos de permitir que seja o amor de Deus a debitar o nosso propósito. E começamos a permitir, lembrem-se que isto é para nós hoje. Lembrem-se de onde caíram. Onde é que vocês puseram a portagem para o irmão A, B ou C não ter relação com vocês? Ainda que vocês digam na vossa mente, está perdoado. O que Deus está a dizer é, sem relação, o perdão não existiu. Porque aquilo que Deus está a dizer é, lembra-te de onde caíste e volta às primeiras obras. Sabe o que é que isso quer dizer? É, tu tens que reafirmar o teu compromisso com Deus, onde Ele é o centro, onde Ele é o Senhor e tu és um servo. Pedro vai e apascenta, guarda os teus irmãos. Ele nunca lhe disse, esses são os teus cordeiros. Essa é a tua igreja. Essas são as tuas ovelhas. Ele disse o quê? Apascenta os meus cordeirinhos. As minhas ovelhas. A minha igreja. E é aí que nós temos que chegar. Quando Pedro entendeu de onde caiu, ele estava pronto para pegar na igreja de Cristo e fazer a obra de Cristo, como se Cristo estivesse ali a fazer a obra. Amém? E aquilo que o Senhor quer que nós nos lembremos quando caímos, não é para que Ele nos espezinhe, não é para que nós nos sintamos a maior porcaria de todos. Não! É para que nós olhemos e digamos assim, Senhor, obrigado porque me chamaste em tempo oportuno. Porque eu quero voltar a dar-te a honra e a glória de me veres a humilhar-me diante de Ti, a perdoar o meu irmão, como se fosses Tu a perdoá-lo. E deixem-me dizer o seguinte, nós fomos chamados para perdoar, sabe porquê? Porque às vezes o irmão ou a pessoa só se vai sentir perdoada por Deus quando nós expressarmos, revelarmos esse perdão tangível, apalpável, palpável. Entendem isso? Já aconteceu. Eu já vi pessoas a dizerem assim, eu já pedi perdão a Deus, mas eu ainda me sinto em pecado. Eu já pedi perdão à pessoa que eu ofendi e eu ainda me sinto em pecado. Mas no dia em que a pessoa abraçou a outra pessoa e disse, estás perdoado, há ali um milagre de Deus. Porque a pessoa não só está a receber o abraço daquela pessoa humana, mas como está a ser envolvida com o abraço do próprio Jesus a dizer, estás perdoado e o meu servo, o meu vaso, o meu canal é este irmão a quem tu ofendeste. Agora sente-te perdoado. E nós precisamos disto. Para nós atingirmos o novo agir de Deus, nós temos que nos lembrar quem éramos sem Cristo e lembrarmos de onde caímos, porque nós vamos ter nesta caminhada momentos de fragilidade e de erro.
E todos nós somos convidados a lembrar. Mas não podemos lembrar de tal maneira que ficamos estagnados, presos, sem propósito, sem relação e completamente isolados. Amém? Então hoje somos convidados a lembrar a morte do nosso Senhor. Vamos louvar a Deus por isso, porque somos hoje convidados pelo próprio Senhor a dizer, olha, façam isto em memória de mim. E cada vez que nós lembramos, irmãos, há milagres a acontecer, há curas a acontecer, há perdões a serem debitados e livres e espontaneamente a serem dados à igreja. Nós só temos é que agarrar aquilo com fé e dizer, Senhor, eu não consegui perdoar na minha força, mas eu na tua consigo. E hoje está aqui o teu corpo, tu deste por mim. Está aqui o teu sangue, tu derramaste por mim e me perdoaste com a tua própria vida. Quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Amém?